Já para trazer uma pérola aqui, pastor, a respeito de carros angelicais, né? Carro, Carros angelicais. como Como carros. carros angelicais. Eu Os não carros sei. dos anjos. Até uma pergunta não sei se tem a ver com isso, Sim, que eu sempre achava interessante isso, porque quando Eliseu está junto com Geazi com o servo dele, né? sim. E ele falou: e agora? Estamos cercados. Ele falou assim: maior o que está em nós, conosco, do que está com eles. Sim. E aí pede para abrir os olhos, aí vê carros e Isso. cavalos de fogo. Mas eu achava Exato. interessante que ele não viu pessoas, ele viu só carros e Carros. cavalos. Carros e cavalos. Ele falou, e era maior o número, mas ele não falou que tinha um homem, um exército, mas Sim, assim, né, sabia que era anjos ali, exato. carros e cavalos de fogo. Exato. Tem duas passagens que vai explicar isso com mais detalhes. A pessoa que está em casa vai anotar. Está escrito em Naum, capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim: Eis que o destruidor já avança contra ti, ó Nínive, guarde e fortaleza, vigia a estrada, fortalece fortalece a resistência, reúne todas as tuas forças, porquanto Yahvé restaurará o esplendor de Jacó, fará voltar a glória de Israel, ainda que os saqueadores tenham devastado e destruído as tuas videiras. Os escudos e os uniformes dos teus valorosos militares são vermelhos. Os teus carros de guerra reluzem como se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. Aí nós temos a ação. Essa forma da lança de pinho seria a simbologia no espiritual da lança dos arcanjos. A lança do arcanjo, na atuação da cavalaria, que seria as miriades, a miriade ela é acompanhada por um arcanjo. Então o arcanjo ele está aqui, a miriade vem atrás. Então o arcanjo, segundo a passagem lá de Êxodo 23, ele vai abrir o caminho para que o povo passe. Mas vem a miriade para poder varrer e aplanar o lugar. Então a pessoa ela vai passar no lugar que antes era amargo, vai passar em um lugar doce, né? Então são ambientes de transformação. O anjo ele vai aplanar o ambiente para você poder pisar e passar. Essa é uma das demonstrações. O que fala sobre o carro está aqui, ó. Abacuque, perdão, Zacarias, capítulo 5, verso 1 diz assim: Essa visão que o anjo trouxe para Zacarias, Zacarias ele experimentou e viu os profetas dimensionais, né? Que era Elias e Moisés. Ele viu esses profetas no trono e ali ele conta mais sobre isso, a questão também desses carros angelicais. No verso 1 ao verso 5, ao verso 4, perdão, de Zacarias 5 diz assim: Tornei a levantar os olhos e eis que observei um livro em forma de rolo de pergaminho que voava. E o anjo me questionou: Que vês? Eu repliquei: Vejo um grande rolo de pergaminho que flutua no ar, medindo 20 por 10 côvados, isto é, 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então, essa é uma dimensão do carro angelical. Ele tem uma esfera quase que retangular, né? E ele é acompanhado de escritos, né? Em um dos livros que a pessoa vai ter mais clareza também é do Davi Rebolo, que é dos corpos transmissores de glória, né? A escola ela teve essa inspiração a partir deste livro. É, a questão deste livro, Corpos Transmissores de Glória, a pessoa ela vai entender o que é os escritos dos anjos nesses carros, né? Então, você que está curioso, adquire esse livro, vai valer a pena. É, Como se Então, fosse um oi? pergaminho, o carro, porque aí fala um pergaminho. Ah, sim, pergaminho. Isso. Esse pergaminho, na verdade, é o rolo de profecia. Então, dentro desse carro, dentro é cheio e repleto de livros. Livro das épocas, das semanas, é, do livro dos homens, enfim, são variados livros.
E cada pergaminho é o que a gente fala hoje de profecia, né? O desenvolvimento da profecia é, na verdade, um anjo. Ele visita a pessoa que está atuando nessa profecia e o anjo vai comunicar essa pessoa vai fazer essa transferência vocal e audível do que o anjo está falando. A pessoa que está atuando em profecia, o dom de profecia, de primeira mão não vai saber que é o anjo, né? Que o anjo ele vai chegar de forma rápida e escondido. Mas depois que ele entende, ele sabe que é o anjo que está ali por perto. E dá mais segurança, porque agora você não tem mais medo de falar. Porque se o senhor fala assim, olha, vai e fale com aquela pessoa, você tem a certeza, pastor, de que o anjo vai estar com você e vai te dar mais firmeza, entende? Vai ter alguém ali na sua frente, que é o quê? Um traficante, uma mulher que está no prostíbulo, é um homossexual, alguém que está ali quase prestes a tirar a vida. E você, na operação do dom de profecia, você vai conseguir retirar essa pessoa das trevas, né? Porque a Bíblia fala que a profecia, ela tira a loucura dessa pessoa para que a pessoa possa ser alcançada. Então o pergaminho, ele geralmente, pergaminhos que são dessa largura, né? Diante de visões mesmo, eu falo. Dessa largura. Os livros eles compõem uma dimensão muito maior quando são abertos nessa aqui, quando são fechados assim, abertos são assim. E o anjo vai folheando para você. Você não manuseia, mas o anjo vai folheando. E conforme você vai tendo a visão, ali você vai tendo pequenas visões, vislumbres da vida da pessoa, do que é necessário fazer. E isso é bom para quem atua em libertação. Quem atua em libertação, se for aprender a atuar com esse anjo dessa maneira, vai conseguir fazer uma ministração mais profunda com essa Mas pessoa. todos podem ter essa capacidade? Somente quem está nos 5 ministérios. Porque é um encargo mais delicado. Uma visão mais profunda, né? E qual foi a sua experiência mais marcante que você lembra com o anjo? Que foi algo mais forte que você lembra? Essa foi a... Essa, pastor, é uma experiência que eu carrego de forma muito especial para mim. Foi quando eu tive um encontro com o Senhor no Monte Hermon. Eu estava em minha casa, era de noite, e eu fui tomado em arrebatamento, eu fui levado, meu corpo ficou, eu fui levado em arrebatamento espiritual até o Monte Hermon, que é onde tudo aconteceu, que é a queda dos anjos, ali é o início de tudo na terra, Monte Hermon. E eu fui levado ao Monte Hermon. Eu já percebia, antes de dormir, que eu estava percebendo um anjo tocar no meu antebraço. Quando acontece isso, pastor, é na certeza você vai ter uma experiência. Porque o anjo ele vai te assegurar para que você não fique perdido no tempo Aion, que é o tempo de Deus, né? O Kairos e o Cronos, na verdade, são principados e potestades. O Aion é o tempo do eterno. Só que o anjo precisa te segurar, porque se você for sozinho, né, sem autorização para andar no espírito, e tem como fazer, só que é perigoso. Porque é o que a gente vê hoje, infelizmente, de pessoas que estão em coma. A pessoa que está em coma, ela não tem essa ação do anjo e ela está perdida no espírito. Existe um comando de voz que você dá para essa pessoa que está em coma, para que o anjo localize a alma dessa pessoa e torne a trazer de volta. No arrebatamento espiritual, quando estava no Monte Hermon, eu via o Senhor e ele estava me esperando. Eu via o Senhor e a rocha que o anjo tinha rolado para ele poder sair. Era um momento de ressurreição, porque o Senhor estava me ressuscitando no ministério, porque o ministério estava totalmente perdido. Eu já não via tantos sinais como antes. Fiquei me questionando por quê. E na verdade eu estava passando pelo vale da sombra da morte, né? E ali, naquele momento, o Senhor me encontrou e eu vi o Senhor, ele andando de forma muito simples, o sorriso cativante, os olhos como ondas que te pega e você fica preso naquele ambiente gostoso. Naquele momento, aí eu falei assim, parece que agora as coisas vão mudar. Eu comecei a ver o Senhor agindo.
E essa foi a experiência que mais me marcou de tudo. E ele olhava para mim e ele falava, ele estava de braços para trás, andando como um mestre, e ele falava assim: me acompanhe. Só que ele falava comigo no espírito: me acompanhe. Eu fui indo e eu via a sala de armas, que os santos, até o Senhor, ele que está aqui, pode consultar essa sala das armas, que é para você combater os demônios, os principados. É a sala onde tem as estratégias, né? É uma coisa legal, que quando você anda com um anjo, faça essa pergunta: o que esse anjo não guarda de conhecimento, pastor? Desde o início da criação. A Terra pode ter aí por volta dos seus quase 10 mil anos ou 15 mil anos. Mas o que, que esse anjo carrega de experiência, de conhecimento, né? E essa é a questão que vai também ajudar a igreja a andar por esse caminho que nós estamos andando, que é um lugar de apostasia. Quando eu vi o Senhor, ele falava comigo, ele dizia assim: você vai cuidar de uma escola, eu vou dar ela para você. Tudo de forma muito resumida. Eu via imagens e elas eram convertidas em pensamento para mim. Então você vai cuidar de uma escola, não se preocupe, vou te dar pessoas que vão estar te auxiliando, vão ser intercessores, vão ali levantar ofertas para você poder andar em lugares onde eu vou te enviar, e assim por diante. E foi quando eu vi a sarça ardente, a sarça onde Moisés teve o encontro com o anjo. E ali o Senhor estava me marcando com a chama da sarça. Então, esse é um dos pontos fortes do ministério, que quando começa a orar com as pessoas, vem um momento de uma chama que começa a incendiar sobre essas pessoas, que é a chama da sarça. E a chama da sarça, ela ajuda a pessoa a sair de diversas situações da vida, desde maldições hereditárias, prisões emocionais, altares. Então, essa sarça ela vai queimando tudo aquilo que está agarrado sobre a pessoa. Espinhos, abrolhos, condenações de pessoas, palavras. As palavras, quando são levantadas em condenação, é como se fosse uma amarra, o laço do passarinheiro. Então a pessoa ela fica presa, ela não consegue sair. Somente com a voz profética e também do sacerdote, a pessoa vai conseguir sair disso, né? Porque o azeite ele derrama, ele quebra o jugo, né? Então essa foi uma das experiências que marcou mesmo a minha vida. De todas que eu já tive, essa foi a maior, porque é onde tudo começou na escola. E quando a escola iniciou, eu tinha levantado um ensino que eu dou mesmo para os alunos, que é a questão da oferta de cordeiro. A oferta de cordeiro você utiliza para você estar santificando a sua casa, santificar o primogênito, né? Santificar a sua empresa. Que a oferta de cordeiro é a oferta máxima no mundo espiritual para você atuar com liberdade, né? E nesses dias você estava lançando um também, não sei se é a palavra purificação do DNA. Isso. É, Desparasitação. como é isso? Isso. A desparasitação é uma atuação que os anjos fazem que ocorreu com Isaías. Quando Isaías ele estava impuro, os anjos fizeram uma ministração cirúrgica na vida dele, no DNA, para que assim ele pudesse ser liberado para atuar no ministério. Não são pessoas que têm enfermidades, são pessoas que têm parasitas, que na verdade ficam trafegando dentro do corpo da pessoa, e isso parte a partir de quais alimentos? É o que está escrito lá em Levítico 11. Que são os porcos, né? São os peixes que ficam lá na profundeza, que são os lixeiros, né? Ostras, caranguejos. Tudo isso é repugnante para o nosso corpo, não para o Senhor, porque o Senhor não se alimenta disso, mas é para o nosso corpo, porque isso vai prejudicando a nós. Pois o caranguejo, pastor, ele vai consumir restos mortais. E você consome o caranguejo, você vai adotar comportamentos animalescos, né? A pessoa que come muito carne de porco, vai ter pessoas que vão questionar, é natural. A pessoa que come carne de porco, você vai ver que o corpo dessa pessoa vai adotar um modelo do porco, né? Principalmente o homem. O peitoral vai ficar mais ondulado, a barriga mais, né, ondulada também, né? A pele vai ficar com uma pigmentação diferenciada.
É, e ela também, a carne de porco, lá em Isaías 66, ela vai dizer que Isaías 60 até Isaías 66, ela vai abrir o portal do Hades dentro do corpo da pessoa. Porque dentro do nosso ventre existe um portal de acesso que vai direto ao trono. Por isso que a pessoa que quando fala em línguas, a dica é o quê? Para você apertar mais, a pessoa vai falar mais línguas, né? Porque no nosso interior, abaixo do umbigo, é a dimensão chave aonde nós acessamos a sala do trono com mais revelação. Então a pessoa que vai orar em línguas, faça um teste depois. Você vai apertar de leve, não muito, né? E faça isso antes de você almoçar. Senão... Então você vai fazer de leve e vai orando em línguas, né? Você vai ter o seu momento de intimidade com o Senhor. E você fecha os seus olhos, se concentre, você vai começar a ver o ambiente se abrindo para você. Até mesmo, como a gente está falando sobre anjos, até mesmo os anjos podem até aparecer para vocês, né? Mas é claro, existe a determinação. No início pode não acontecer, mas a pessoa vai insistindo até que ela vai sentindo isso, e é natural. Agora, uma coisa que eu errei aqui, pastor, eu tinha deixado de ler os outros versículos. O versículo de Zacarias 5, que é o 3 e o 4. Deixa eu só terminar aqui, senão o pessoal vai ficar confuso. Diante daquela fala dos carros, né, tem o pergaminho que a gente explicou. O verso 3 diz assim: Então ele me revelou, eis que neste pergaminho está escrita a maldição que será derramada sobre toda a face da terra. Porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos, conforme essa praga. Assim afirmou o Eterno Todo-Poderoso: Eu lancei essa maldição para que ela entre na moradia do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá nas casas dessas pessoas até que estejam completamente destruídas. E não restarão nem vigias, nem vigas de madeira, nem pedras. Então, quando o anjo ele abre, que o anjo ele vai interrogar com Zacarias. Zacarias olha para o carro e fala: O que é isso? E o anjo fala: Esse é um carro e ele tem a dimensão de 9 metros por 4,5. Ah, que legal. E o que mais são esses pergaminhos? O pergaminho contém os decretos do Eterno, o seu Deus. Então, conforme ele abriu o pergaminho, ele conseguia ler e enxergar de forma espiritual, porque aqui não é em visão que ele vê, mas espiritual, ou seja, é transferido no corpo dele. Ele começa a ter impressões e saber o decreto que estava sendo falado. Então, diante de todo o carro, existe um ambiente de profecia, existe um anjo que guarda esse carro também para que ele não seja alvo de principados e potestades, porque é um carro 9 metros e 4,5. Então ele é visto no mundo espiritual. Ele é visto no mundo espiritual pelos santos, a pessoa pode enxergar. E é lindo de se ver, que é um carro todo... Você já viu? Já. É um carro muito... Parece com o quê? Ele... Olha, eu vou dizer que ele é realmente, ele é muito geométrico. Ele não tem condutor dentro do carro, porque quem conduz são outros anjos, que a gente chama de querubins. Assim como aquele livro que eu tinha citado, Davi Rebolo. A pessoa vai ver que o anjo realmente acompanha, ele vai conduzindo esse carro. É uma segurança, né? Porque existem registros. Isso é o que acontece no momento da queda de Satanás.